Mateus capítulo 19, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não mais são dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, pois: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Esse aqui é um texto que ultimamente muita gente foge dele, né? Porque é um texto que trata de um problema contemporâneo dentro das famílias brasileiras, né? Porém, o que eu queria começar pensando aqui com vocês, é que a dificuldade nesse texto é porque a gente pensa esse texto como o fariseu, e não como Cristo. Existem duas perspectivas aqui. Você consegue perceber isso? A inquietação do fariseu e a segurança de Jesus. Jesus repete 2 vezes o mesmo argumento dele. Ele fala: vocês estão com dúvida porque vocês estão pensando a partir do ponto errado. Qual é a palavra que ele repete 2 vezes? Jesus. Lembra o que está escrito no princípio? Não era assim no... Então ele fala 2 vezes a palavra princípio. Então 2 vezes os fariseus falam a palavra divórcio. 2 vezes Cristo lembra a eles do... O problema nesse texto é que a gente sempre vai pensar o texto a partir do divórcio e não a partir do princípio. Então eu queria convidar você a juntos pensarmos a partir do princípio. Estamos juntos? Você percebe que mesmo depois de Jesus chamando a atenção deles, presta atenção no que está escrito no princípio. Presta atenção como era no princípio. Mesmo assim, depois que Jesus saiu dessa situação, os discípulos de Jesus continuaram questionando. Então a gente começa a pensar os nossos casos, ao invés de pensar como era no princípio. Começamos a trazer um monte de situação isolada, de caso isolado, de situações que acontecem na nossa vida, ao invés de ouvir o que ele está dizendo. Não conseguimos ouvir o que Jesus está dizendo, porque estamos agitados com as nossas situações, com os nossos casos a serem resolvidos, com os nossos dilemas, com os nossos problemas com relação à família contemporânea. Eles queriam que a lei de Moisés resolvesse os problemas. Eles queriam ficar bem com a lei de Moisés. Mas a lei... O que Paulo fala aos Coríntios? Paulo dá um nome ao ministério de Moisés. Você ficaria orgulhoso se Paulo, o apóstolo Paulo, desse nome para o seu ministério? Quem ia ficar feliz? Paulo deu um nome para o ministério de Moisés aos Coríntios. Ele diz que o ministério de Moisés é o ministério da morte.com.br. Não, porque a função de Moisés era salvar ou convencer da necessidade de uma salvação. A função da lei de Moisés era fazer o homem se sentir bem ou adquirir uma consciência condenatória de que precisava seguir a lei como aio até chegar a Cristo.
Estão entendendo como o homem está querendo se sentir bem mediante a lei que existe para ele reconhecer que ele é mau? Jesus diz: ei, a lei de Moisés denunciou o coração de vocês. O coração de vocês é um coração endurecido, que não consegue ouvir o que eu estou falando, porque só está pensando em resolver o seu problema, fazer você se sentir bem, e não entendeu que na verdade o problema está que vocês não são mais como era na ideia original. Vocês não pensam mais como foi escrito no princípio. Vocês já não se lembram mais como era antes. E está querendo que eu venha me adaptar como você acha que tem que ser. Então nós vemos aqui que existem dois problemas. E ele chama a raiz desse problema, revelado pela lei de Moisés, chamado dureza do coração. E se nós queremos pensar o tema família, matrimônio, nós temos que entender esse pequeno problema que Jesus chama de dureza de coração. O que eu gosto muito quando Jeremias fala que por causa da dureza do coração, a vida anda para trás e não para diante. Lembra desse texto? Vamos lá para Jeremias capítulo 7, versículo 23. Você acha que as relações sociais, matrimoniais, familiares estão evoluindo ou regredindo? Estão andando para diante ou para trás? Isso tem uma justificativa. Por que que a vida começa a andar para trás e não para frente? Jeremias vai nos dizer isso. Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Aí você pode me perguntar: por que que a minha vida familiar está andando para trás e não para diante? Jesus, por que que as coisas não estão dando certo? E aí a gente quer que Ele nos dê uma resposta mágica para resolver os nossos problemas. Ele diz: você já leu como era no princípio? Cristo veio para tirar a lei da pedra e colocar dentro do coração do homem de novo. Deixa Ele fazer isso com você, querido. Estão entendendo? Deixa a lei que tem que mostrar a dureza do nosso coração, mostrar a dureza do nosso coração, para que clamemos ao Senhor, para que sejamos salvos e para que Ele de novo possa ministrar e guardar a sua palavra no nosso coração de novo, e as coisas vão ficar bem. A minha tese nessa noite é que o seu problema não é com essa mulher, mas é com Deus. O meu problema nessa noite é que o seu problema não é com seu pai, nem o seu problema é com seu filho, mas que nós temos um grande problema com Deus. Nós temos um problema com Deus chamado dureza de coração. Jeremias 16, 12. Estamos juntos? Não me deixe, fica comigo. Vocês fizeram pior do que os pais de vocês. Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não dar ouvidos. Então, olha que interessante, você vai começar a perceber que pela visão de Jeremias, além da vida andar para trás e não para diante, cada geração vai ficando pior que a outra. Por quê? Por causa da dureza do coração. E o que é o endurecimento do coração? O endurecimento do coração é quando nós vamos nos enchendo de incredulidade, de desconfiança, e isso vai nos dando uma incapacidade de ouvir e guardar, e amar ouvir, e amar guardar, e andar sobre o que ouvimos.
Então por isso que ele fala que esses homens começam a andar segundo os seus próprios pensamentos e conselhos, que são resultantes de um coração rebelde, de um coração que é endurecido. O que me assusta é que nós, para amenizar um pouco do nosso problema, chamamos incredulidade de fraqueza. Hebreus capítulo 3, capítulo 4, fala que aquela geração morreu no deserto porque pecou por causa da incredulidade. O que a gente chama de fraqueza, Deus chama de pecado. A incredulidade é pecado. Um coração endurecido, incapaz de ouvir e guardar, é pecado. Por quê? Porque quando o coração está endurecido, não atua Deus, mas atua demônios. Lembra da palavra que cai no beira do caminho endurecido? Quem é que atua ali? As aves, e as aves são demônios. Estão entendendo? Então nós vamos começar a perceber que muitos dos nossos problemas familiares, dos nossos problemas matrimoniais, dos nossos problemas de relacionamento, têm a ver com a dureza do nosso coração com relação a Deus. Estamos juntos? Onde foi que tudo isso começou a mudar? Onde foi que o homem começou a andar para trás e não para frente? Onde foi que uma geração foi começando a ficar pior que a outra? Porque a primeira geração, um julga o outro. Na segunda, um mata o outro. Estão entendendo? Primeiro, Adão só julgou Eva. Na segunda, Caim matou Abel. Então já não mais julga, aí já mata. Você vai percebendo que as gerações vão passando, o homem vai ficando pior, a vida andando para trás, ao invés de andar para frente. Onde tudo isso começou a sair da linha, a se perder?